Avante, o partido do Davi Almeida, que é comandado pelo Davi Almeida a nível estadual e pelo Tadeu de Souza a nível municipal, vai chegar em 2026 comandando a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas. Explica pra gente como é que vai ser, possivelmente, esse comando no governo do Amazonas. A meu ver, vai ser o melhor momento na carreira política de Davi Almeida. Nós teremos eleições para o governo. Eu sei que existe um acordo com o senador Omar Aziz de não sair candidato e apoiar o senador Omar Aziz, a candidatura futura do senador Omar Aziz para o governo, mas eu acho de bom tom esperar para ver. Esse acordo está registrado em cartório? Não, está registrado em matérias, está registrado de modo subliminar e de modo literal, dito pelo próprio prefeito Davi Almeida. Eu posso só reacender um passado recente? Pode. Davi Almeida foi governador interino, posteriormente, não sei, é só pegar as notícias, ele gostaria de ter concorrido à reeleição do mandato interino. Só que Omar Aziz não permitiu. Não permitiu, que era o comandante do PSD, falou não. Eles guindaram, trouxeram a Amazônia de volta. Então, é recente, não é? É recente. Então, a gente já teve. Você acha que pode ter um troco? Vamos ver daqui a 2 anos como estará a prefeitura, como estará caminhando. E mais recente a gente tem o episódio do pacto de 2022, né? Quando o Davi Almeida selou um pacto com o Wilson Lima, Sim, de indicar o vice, Tadeu de Souza, para a chapa, e em contrapartida o Wilson Lima indicaria o vice em 2024. Não aconteceu, de fato, esse pacto foi quebrado, na verdade, né? Essa parceria não aconteceu em 2024 e aí a gente tem que analisar os próximos capítulos. Agora, veja o que são as narrativas, né? As narrativas, elas servem para justificar uma situação, aquela situação, não é a situação. Se você pegar todas as tratativas deste ano eleitoral, janeiro, fevereiro e março, não havia oposição aí, ainda se esperava talvez um acordo. Quando não houve um acordo, surge uma nova narrativa. É verdade. É isso. Agora eu volto a dizer, é o melhor momento que eu vejo da carreira de Davi Almeida. Se ele não vier, vamos lá, se ele honrar e não vier, ele fica 2 anos sem mandato. Certo? Sim. Ele fica no mínimo 2 anos sem mandato. Tá? Porque ele sai para algum cargo, concorda? E o que acontece com o Tadeu de Souza? Tadeu de Souza vira governador. Pois é, ele vai virar governador, mas também não poderia concorrer? Poderia, se ele romper, ou se ele ou numa outra, se ele compuser com quem? Com o Davi Almeida. Davi Almeida. Sim. Como vice? Não. Ele é candidato. Ele vira governador, só que eu acho que o Davi quer o governo. E ele já manifestou isso. Dele, né? Ele já manifestou isso. Eu acho que seria o plano A, seria esse. Quando ele indicou Tadeu de Souza, que faz parte, tanto, assim como o Renato Júnior, do núcleo duro, digamos assim, que todo político tem. O que é o núcleo duro, meu caro espectador? São aquelas pessoas de confiança absoluta que o político tem. Todos eles têm um núcleo duro, meia dúzia de pessoas, ou um pouco mais, ou um pouco menos, e ambos fazem parte do núcleo duro de Davi Almeida. Estão com ele já desde sempre. Então, ele deixou na vice-governança o Tadeu de Souza. Núcleo duro. Dele. O Wilson Lima ou sai, ou se fica sem mandato também. Mas ele vai sair para disputar outro cargo. O que acontece quando você sai para disputar outro cargo, você tem que renunciar. Você só pode ficar se for para o mesmo cargo. Tá? Então, Tadeu de Souza, se candidato for à reeleição, como o Omar Aziz já foi um dia, como o José Melo já foi um dia, ou seja, eles tiveram 6 meses como vice, assumindo como vice, e no caso do Melo ele foi cassado antes, mas no caso do Omar ele teve mais um mandato. Então os dois, a reeleição dele foi por 6 meses no cargo. Mas mudando um pouquinho, antes do Renato Júnior emplacar, teve uma queda de braço com o próprio senador Omar. Eu não sei exatamente quais foram os termos acordados nessa queda de braço, mas eu garanto que o senador Omar Aziz não se cegou a isso. Alguma carta ele tem na manga aí, que eu não sei qual é,
Vamos saber talvez mais adiante. Sim. Porque só ele não viu isso, todo o resto do mundo viu que 2026 o Davi Almeida vai estar muito forte e não vem para governador. E eu faço uma outra reflexão. Me mostra, na história da disputa da Prefeitura de Manaus, quem ganhou com chapa puro sangue, como foi agora. Vamos lá, vamos retromarchar lá. E não perdeu os apoiadores, Sim, tá? Porque sim. você escolheu uma chapa puro sangue, você corre o risco de ficar só você e mais um outro pequeno. Mas não, manteve o PSD, manteve MDB. o MDB e ainda manteve mais o... Agir, né? Não, mas são pequenos. Teve mais um médio ou grande, não teve? No O segundo PDT... turno, não, o PDT estava com o Marcelo. Estava com o Marcelo. Esses dois já dão uma bela... Pô. Aliás, o PSD do Omar foi o partido que mais conquistou prefeituras no Brasil. Sim. Então... E o MDB é o segundo. O MDB foi o segundo, o PT foi o nono. E em Manaus nós não tivemos um vice do PSD e nem do MDB. Não. Não. Embora o Davi Almeida esteja sendo abençoado pelos dois senadores. É isso Exatamente. que ele É isso que questiona. estranha, o que né? tem Pois é, nas era para mãos. ter acontecido isso, certo? Eu garanto que o acordo original com o senador Omar Aziz e o senador Eduardo Braga era o normal de sempre. Sim. Eu indico o vice. Ah. Tá? Chegou a ser cogitado da parte de Eduardo Braga o Jesus Alves como vice, Carol Braz. a Carol Braz. Sim. Da parte de Omar Aziz eu não lembro agora, mas lembra quem foi o... A Débora Mafra chegou Débora a ser Mafra, suscitada, né? enfim. Uma mulher. Houve movimento e o Davi insistiu, segurou, conversou, acho que chegou a haver uma certa ruptura durante alguns dias, Acredito semanas, que ou que sim. fosse, ou que seja, Sim. mas depois cederam. O próprio senador Omar Aziz disse que não tinha pedido nada, não estava querendo nada. Ele falou, ninguém acreditou, mas ele falou isso, dessa forma. Tá? E até hoje a gente paga para ver. Sim. Né? Mais adiante, o que pode acontecer.